O ar muda hoje, Gêmeos. Não com uma tempestade, mas com um silêncio que precede um pedido de desculpas. Em algum lugar do seu mundo, alguém está relendo as próprias ações. Está revivendo momentos que antes ignorava. E agora? Agora essa pessoa carrega o peso do que fez, e é mais pesado do que imaginava. Você não precisou correr atrás. Não precisou lembrá-la. Simplesmente continuou sendo você, e essa continuidade se tornou o reflexo dela. Hoje, o universo traz a negociação à sua porta. Não o conflito. Não a rendição. A negociação. Alguém está desesperado para se redimir por algo que fez contra você. E o cosmos não está pedindo que você esqueça. Está pedindo que você reconheça que o seu silêncio se tornou uma linguagem que essa pessoa finalmente domina. Existe um tipo de exaustão que não vem do fazer. Vem do carregar. Você tem carregado algo, Gêmeos. Não um rancor. Não uma mágoa. Algo mais silencioso do que isso. Você tem carregado o espaço entre o que aconteceu e o que nunca foi dito. Você tem carregado o silêncio que se seguiu. Você tem carregado sua própria compostura, sua própria dignidade, sua própria decisão de não buscar respostas que nunca foram oferecidas livremente. E esse carregar tirou mais de você do que você imaginava. Porque o peso que você nunca deveria carregar nunca foi seu, para começo de conversa. Pertencia a outra pessoa. A culpa dela. A evasa au-delà. A incapacidade dela de olhar para o que fez e nomear o que fez. E de alguma forma, sem sua permissão, sem sua consciência, você se tornou o guardião dos assuntos inacabados dela. Hoje, isso muda. Não porque ela finalmente decidiu falar. Não porque o universo a trouxe à sua porta com mãos trêmulas e frases ensaiadas. Mas porque você chegou ao limite de carregar. E nesse limite, algo muda. Não nela. Em você. Você para de esperar que eles sintam o peso do que fizeram e começa a perceber quanto tempo ficou parada, segurando uma mala que nunca foi feita para você. Este é o despertar mais silencioso. Não há estrondo. Não há libertação dramática. Há simplesmente um momento em que você percebe que seus braços estão cansados e que você tem permissão para largar o peso. E o estranho, Gêmeos, é que no momento em que você sequer considera soltá-la, no momento em que seu aperto afrouxa um pouco, eles sentem. Através da distância. Através do silêncio. Através de semanas, meses ou anos de conversas não respondidas. Eles sentem a mudança. Porque o fato de você estar carregando nunca foi apenas o seu fardo. Era a âncora deles. Enquanto você a carregava, eles sabiam exatamente onde você estava. Immovable. Esperando. Ainda acessível à culpa deles. Mas no momento em que você começa a soltar, a âncora deles desaparece. E é aí que nasce o desespero. Alguém está desesperado hoje. Não porque você exigiu algo. Não porque você levantou a voz ou deu ultimatos. Mas porque o seu silêncio silenciosamente se tornou permanente. Porque a sua ausência deixou de parecer uma pausa e passou a parecer uma conclusão. Eles não estão vindo até você porque finalmente desenvolveram a inteligência emocional para entender o que fizeram. Estão vindo porque perceberam, talvez pela primeira vez, que você não precisa permanecer ao seu alcance. E essa constatação os aterroriza. Você passou tanto tempo se perguntando se eles algum dia reconheceriam o peso que você carregava. Mas eis o que você não conseguia ver de onde estava. Eles não estavam se perguntando se você o largaria. Eles esperavam que você nunca o fizesse. Porque enquanto você o carregasse, eles não precisariam. Hoje, chega a hora da negociação. Mas negociar não é o que você pensa. Não é uma conversa em que você demonstra a sua dor e eles finalmente a validam. Não é uma transação em que o seu sofrimento é trocado pelo remorso deles. É algo muito mais sutil, muito mais sagrado. É o momento em que alguém que um dia causou dano percebe que o seu perdão não é uma garantia. É uma dádiva que eles não mereceram. E, de repente, eles estão desesperadamente dispostos a tentar. Mas antes de entrar nessa troca, você precisa concluir o que começou no silêncio. Precisa se libertar do peso que nunca deveria ter carregado. Não por eles. Não pelo pedido de desculpas. Não pela esperança de uma resolução. Precisa se libertar porque seus braços foram feitos para sustentar sua própria vida. Não os assuntos inacabados de alguém que não soube valorizá-la. E uma vez que esse peso esteja no chão, uma vez que suas mãos estejam vazias e abertas,
Só então você poderá decidir o que está disposta a receber. Você ainda não sabe o que eles oferecerão. Você ainda não sabe que forma seu desespero tomará. Palavras. Ações. O silêncio finalmente quebrado por algo que se assemelha à responsabilidade. Ainda não importa. O que importa é que você não está mais na posição de quem carrega o fardo. Você está na posição de quem o recebe. E isso muda tudo. Há um motivo para que hoje você sinta algo diferente em sua mente. Não é que ela esteja mais barulhenta, mas sim mais clara. Por semanas, talvez mais. Seus pensamentos têm se movido como água sobre pedras, circulando os mesmos momentos, desgastando as bordas das mesmas memórias. Você revisitou conversas que não levaram a lugar nenhum. Reescreveu diálogos que nunca acontecerão. Imaginou o que poderia ter dito, o que deveria ter dito, o que talvez um dia diga. Este é o fardo da mente geminiana. Não que você pense demais, mas que pensa em ciclos, e ciclos não têm saída. Hoje, Mercúrio se move. Não para um novo signo, nem para um aspecto dramático que reescreverá toda a sua paisagem emocional. Algo mais tranquilo do que isso. Mercúrio, seu regente, o planeta da comunicação e da cognição, entra em um eixo reflexivo com o céu sob o qual você nasceu. E nesse alinhamento, algo inesperado acontece. Sua mente para de girar. Ela não fica em branco, não se rende. Ela simplesmente desacelera. E nessa desaceleração, você começa a ver não o ciclo em si, mas a sua forma. O padrão. O motivo pelo qual você tem dado voltas e mais voltas no mesmo assunto. Você tem buscado compreensão no silêncio alheio. Tem esperado que essa pessoa valide o que você já sabe. E Mercúrio, de forma silenciosa e precisa, coloca um espelho diante de você. Nesse espelho, você não vê o rosto da pessoa. Não vê o momento em que ela te magoou, nem os dias em que te evitou, nem as palavras que deveria ter dito, mas que guardou para si. Você vê o seu próprio reflexo. Não como acusação. Não como culpa. Mas como uma pergunta que você nunca se fez. E se eu já souber tudo o que preciso saber? Este é o presente do espelho de Mercúrio hoje. Ele não traz novas informações. Não traz a confissão que você esperava. Simplesmente mostra que você guardou a verdade o tempo todo. E a confundiu com incerteza. Você sabia, Gêmeos? Você sabia quando aconteceu. Você sabia nos dias que se seguiram. Você sabia quando deu desculpas para a pessoa, quando diminuiu suas expectativas, quando se convenceu de que o silêncio era mais fácil do que o confronto. Você sabia. E mesmo assim, continuou buscando. Não porque precisasse de mais provas, mas porque conhecer e aceitar não são a mesma coisa. E aceitar exige algo que você não estava pronto para dar. Aceitar significa que a busca termina. Aceitar significa parar de esperar que eles mudem o passado. Aceitar significa carregar o conhecimento sem exigir que eles o carreguem também. Mas hoje, Mercúrio suaviza. Hoje, o espelho mostra que aceitação não é rendição. Não é perdão. Não é nem mesmo resolução. Aceitação é simplesmente a decisão de parar de tratar a culpa não processada de outra pessoa como seu mistério insolúvel. A culpa deles não é sua para resolver. A responsabilidade deles não é sua para arquitetar. O despertar deles não é seu para orquestrar. E, no entanto, você tem feito as três coisas. Não porque você queria. Não porque você acreditava que era seu papel. Mas porque a alternativa, esperar no desconhecido, ocupar um espaço sem saber o que o preencherá, parecia insuportável. O espelho de Mercúrio hoje reflete algo que você não se permitiu ver. Você não tem medo da verdade. Você tem medo do que acontece quando para de procurá-la. Porque se você parar de procurar, terá que encarar o que já está aqui. Não a lembrança do que fizeram. Não a fantasia do pedido de desculpas deles. Mas você, em sua própria vida, com seu próprio conhecimento, e a silenciosa constatação de que você tem terceirizado sua paz para alguém que não sabe como devolvê-la. Hoje, você a recupera. Não por meio de confronto. Não por meio de uma conversa onde você finalmente os faz entender. Não por meio de palavras. Você a recupera por meio do reconhecimento. Você reconhece que sua mente tem feito perguntas que seu coração já respondeu. Você reconhece que sua busca por clareza tem sido uma busca por permissão. Permissão para parar de se importar, permissão para seguir em frente,
Permissão para se livrar do peso que você nunca deveria ter carregado. E aqui está o que o espelho de Mercúrio lhe mostra, de forma silenciosa e inflexível. Você não precisa de permissão. Nem deles. Nem do universo. Nem da versão de você que ainda espera que eles voltem e consertem tudo. Você tem permissão para parar de procurar. Você tem permissão para saber o que sabe e deixar que isso seja suficiente. E à medida que você se liberta da necessidade de entendê-los, algo muda no espaço entre vocês. Eles sentem isso. Não porque você enviou um sinal. Não porque o universo sussurrou seu nome no ouvido deles. Mas porque a energia que você carregava, a energia da espera, da dúvida, dos assuntos inacabados, finalmente se libertou. E sem essa energia os ancorando a você, eles estão repentinamente, de forma desorientadora, livres. E a liberdade, para alguém que ainda não prestou contas de seus atos, se assemelha ao pânico. É por isso que eles estão vindo até você hoje, Gêmeos. Não porque Mercúrio lhe deu as palavras perfeitas. Não porque você finalmente descobriu como fazê-los ouvir. Eles estão vindo porque sua mente parou de rondar a porta deles. E em sua quietude, eles perderam o caminho de volta para você. Estão desesperados para encontrá-lo novamente. Mas esse desespero não é sua bússola. Nunca foi. Sua bússola é o conhecimento que você carregou o tempo todo. A verdade que estava esperando, paciente e inabalável, sob cada pergunta sem resposta. Você sabia. E agora, você está pronto para receber não a confissão deles, mas sua própria clareza. Há uma conversa acontecendo dentro de você hoje. Não é alta. Não é uma discussão. É algo mais silencioso, mais antigo, mais profundamente entrelaçado na sua essência. Uma voz fala da sua mente. É prática. É protetora. Passou dias e noites catalogando cada evidência, cada momento de rejeição, cada vez que escolheram o conforto em vez da sua verdade. Essa voz não confia facilmente. Não esquece. Construiu um argumento, cuidadoso e minucioso, e está preparada para apresentá-lo no momento em que derem um passo em sua direção. Não os deixe escapar impunes, diz ela. Não os deixe acreditar que palavras bastam. Eles já falaram antes. Escolheram o silêncio. Porque hoje seria diferente. Essa voz não é cruel. Não é vingativa. Simplesmente tem medo. Medo de que sua ternura seja confundida com fraqueza, de que sua abertura seja explorada novamente, de que você receba menos do que merece e considere isso suficiente porque está cansada de esperar. Sua mente se lembra do padrão. Lembra-se de quantas vezes você ofereceu graça e recebeu evasão. Ela se lembra de quantas vezes você abriu espaço para o crescimento deles e eles preencheram esse espaço com mais silêncio. Ela se lembra da esperança que você carregou, a esperança que eles não protegeram, a esperança que eventualmente aprendeu a esperar menos. Sua mente não está tentando puni-los. Ela está tentando protegê-la da exaustão de ter esperança novamente. E então, por baixo dessa voz, outra fala. Seu coração. Ela não fala em evidências. Ela não fala em cronologias, padrões ou probabilidades. Ela fala em memória, não a memória do que eles fizeram, mas a memória de quem você era antes da ferida. Ela se lembra da versão de você que confiava abertamente, que amava sem calcular, que não exigia garantias antes de oferecer bondade. Seu coração não esquece a dor, mas também não esquece que você não é definida por ela. E se eles tiverem mudado? Sussurra seu coração. E se desta vez for diferente? E se eles finalmente tiverem visto o que você sempre carregou, e estiverem estendendo a mão através da distância não para se desculparem, mas para orá-la? Essa voz não é ingênua. Ela não está fingindo que o passado não aconteceu. É simplesmente a relutância em deixar que o passado se torne a única verdade. E assim você se encontra, Gêmeos, entre essas duas vozes. Não dividido. Não indeciso. Simplesmente acolhendo ambas, porque ambas são válidas, ambas são honestas, e nenhuma delas representa a história completa. Sua mente não está errada em ser cautelosa. Cautela não é cinismo. É a cicatriz da sabedoria, a prova de que você aprendeu com o que sobreviveu. Sua mente não está tentando sabotar sua paz. Ela está tentando garantir que tudo o que você receber hoje seja real, merecido, sustentável. E seu coração não está errado em estar aberto. Abertura não é ingenuidade.
É a recusa em deixar que o fracasso de outra pessoa se torne sua postura permanente. Seu coração não está tentando apagar o passado. Ele está tentando abrir espaço para o futuro. Ambas as vozes te amam. Ambas querem o melhor para você. Elas simplesmente têm definições diferentes do que significa proteção. E hoje, você não precisa escolher entre elas. Esta é a complexidade emocional do momento em que você se encontra. Não é confusão. Não é contradição. Mas o reconhecimento profundo e honesto de que você é mais do que uma coisa só. Você é a cautela e a esperança. Você é o limite e o convite. Você é a prova de que eles não conquistaram sua confiança e a silenciosa possibilidade de que, um dia, possam começar a conquistá-la. A negociação que se aproxima não é entre você e eles. É entre você e você mesmo. E a resolução não vem de silenciar uma voz e elevar a outra. Vem de ouvir ambas com igual reverência, igual compaixão, igual reconhecimento de que cada uma está tentando guiá-lo em direção à segurança. Sua mente busca provas. Seu coração busca possibilidades. E o espaço entre eles, esse espaço terno, inquieto e sagrado, é onde reside a sua verdade. Não na certeza da sua mente. Não na abertura do seu coração. Mas no reconhecimento honesto de que você é tanto a pessoa que se lembra quanto a pessoa que ainda está disposta a receber. Você não precisa resolver essa tensão hoje. Você não precisa decidir, antes que eles falem, exatamente como você responderá. Basta reconhecer que ambas as vozes são suas, ambas falam com amor e ambas merecem ser ouvidas. Porque eis o que nenhuma das vozes compreendeu completamente: você não é frágil. Você não vai se despedaçar se confiar cedo demais ou se proteger por tempo demais. Você não vai se perder no perdão nem se fechar na cautela. Você já navegou por esse terreno antes. Você sobreviveu ao silêncio. Você sobreviveu à esperança. Você sobreviveu à decepção, à espera e ao trabalho lento e silencioso de se reconstruir depois. Você sobreviveu. E essa sobrevivência não é uma armadura. Não é uma muralha. É simplesmente uma prova. A prova de que você pode abrigar tanto a memória quanto a possibilidade, tanto a cautela quanto a esperança, e ainda assim permanecer íntegro. Então, deixe sua mente expressar seus argumentos. Deixe seu coração sussurrar seu anseio. Deixe que coexistam na câmara silenciosa da sua consciência, sem que nenhuma domine, sem que nenhuma seja rejeitada. E quando elas chegarem até você hoje, quando a negociação começar, quando as palavras que você esperou finalmente chegarem, você não responderá apenas com uma voz. Você responderá com a plenitude que as abarca. E essa plenitude não é indecisão. É integração. É você, finalmente, inteiramente, plenamente você mesmo. Algo desperta em você agora. Não é pânico. Não é resistência. É algo mais silencioso e ancestral. É o instinto que você cultivou ao longo do tempo, o reflexo que desenvolveu quando o mundo não a protegeu e você aprendeu a se proteger. É a vontade de fugir. Não fisicamente. Não da maneira como se sai de uma sala ou se encerra uma conversa. É a fuga interna. A retirada da sua energia antes que alguém possa retirar a sua. A retirada preventiva. A decisão, tomada no espaço entre as batidas do coração, de que é mais seguro não querer nada do que arriscar querer algo e perdê-lo novamente. Você sente isso hoje, Gêmeos, conforme a negociação se aproxima. Seu corpo se lembra da sensação de esperar por alguém que não veio. Seu espírito se lembra do preço de estender a confiança a mãos que não estavam prontas para segurá-la. E cada célula do seu ser, programada para a sobrevivência, sussurra a mesma instrução: proteja-se. Não os deixe entrar. Não os deixe acreditar que isso muda alguma coisa. Essa é a vontade de fugir. E não é fraqueza. Não é covardia. É a sabedoria de um coração que aprendeu, com a experiência, que a esperança é cara e nem todos que vêm buscá-la podem pagar o preço. Mas há outro impulso que surge ao lado dele. Não oposto. Não em conflito. Simplesmente, adjacente. O impulso de reescrever. Não reescrever o passado. Você sabe, com cada fibra do seu ser, que o que aconteceu não pode ser desfeito. Mas reescrever a história do que este momento significa. Reduzir suas expectativas a tal ponto que você não possa se decepcionar. Dizer a si mesmo que não precisa do pedido de desculpas deles, não quer a explicação deles, não se importa se eles voltarem ou permanecerem longe.
Convencer-se de que isso importa menos do que realmente importa. Isso não é proteção. Isso é apagamento. Não deles, mas de você mesmo. Do seu próprio anseio. Da parte de você que, apesar de tudo, continuou a ter esperança de que um dia eles o enxergariam com clareza e escolheriam ficar. Você diz a si mesmo que não se importa. Mas você se importou o tempo todo. E o impulso de reescrever não é sobre deixar ir. É sobre fingir que você nunca se apegou. Trata-se de convencer-se de que a ausência de resolução é, na verdade, a presença da paz. Não é. A paz não exige que você esqueça o que desejava. A paz não exige que você diminua seu anseio a ponto de ignorá-lo. A paz não é a ausência de esperança. É a disposição de manter a esperança sem exigir sua realização. Mas hoje, à medida que se aproximam, ambos os impulsos vêm à tona. Future. Reescrever. Recure. Minimizer. Essas são as estratégias que você usou para sobreviver à espera. Não são estratégias para receber. E receber é o que este momento exige de você. Não a rendição. Não a submissão. Não o abandono de seus limites ou o apagamento de sua memória. Receber. O ato simples e corajoso de permanecer presente enquanto alguém lhe oferece algo que você esperou muito tempo para receber. Essa é a tensão interna que surge agora, Gêmeos. Não entre você e eles. Entre você e você mesmo. Entre a parte de você que aprendeu a sobreviver sem esperar nada e a parte de você que ainda, silenciosamente, acredita que merece tudo. Entre o eu que foge e o eu que permanece. Entre a história que você contou a si mesmo para sobreviver e a verdade que carregou consigo o tempo todo, existe uma tensão crescente. A verdade não é que você deixou de se importar. A verdade é que se importar se tornou um fardo pesado demais, e você o deixou de lado não porque quis, mas porque seus braços cederam. E agora, alguém se aproxima com as mãos estendidas, e você não sabe se essa pessoa está tentando ajudá-lo a carregar algo ou pedindo que você levante o peso novamente. Então você hesita. Sente a vontade de correr. Sente a vontade de reescrever. Sente o peso de padrões antigos, estratégias familiares, os caminhos que você percorreu tantas vezes que deixaram marcas profundas em seu espírito. Mas eis o que essas marcas lhe ensinaram. Correr não acaba com a espera. Apenas a transfere para outro cômodo. E reescrever não cura a ferida. Apenas muda o nome que você dá a ela. Você não é a pessoa que correu. Você é a pessoa que permaneceu, em meio ao silêncio, à incerteza e à lenta erosão da esperança. E permanecer o preparou para este momento de maneiras que correr jamais conseguiria. Permanecer lhe ensinou paciência. Permanecer lhe ensinou discernimento. Permanecer te ensinou que nem todos que se aproximam são dignos de entrar. E que a porta não precisa permanecer aberta só porque alguém finalmente encontrou o caminho até a sua soleira. Você pode ficar e ainda se proteger. Você pode receber e ainda manter seus limites. Você pode querer isso e ainda exigir o que merece. A vontade de fugir não é sua inimiga. É sua mensageira. Ela está te dizendo que você já foi ferido antes e que sua sobrevivência importa. Ouça-a honrar. Agradeça-a por mantê-lo seguro durante os longos e solitários meses de espera. E então, gentilmente, deixe-a ir. Porque você não está mais sobrevivendo. Você está recebendo. E receber exige algo que fugir nunca permitiu. Presença. Não a presença cautelosa e provisória de alguém esperando o pior acontecer, mas a presença firme e aberta de alguém que conhece seu próprio valor e está disposto a deixar que outra pessoa prove se também o reconhece. A negociação se aproxima. Você não foge. Você não reescreve. Você simplesmente fica, inteiro, cauteloso, esperançoso, sábio, e espera para ver o que lhe oferecem. Há um momento que chega em toda jornada de cura. Não é o perdão. Não é o esquecimento. Não é o momento em que a dor desaparece ou a memória perde sua forma. É o momento em que você percebe que receber a cura não exige que você reviva o dano. Este é o ponto de virada, Gêmeos. E ele chega não com um trovão, mas com o silêncio. Não com certeza, mas com uma disposição silenciosa e trêmula de tentar algo que você nunca tentou antes. Por tanto tempo, você acreditou que, se aceitasse o pedido de desculpas, se permitisse que a pessoa voltasse a fazer parte da sua vida, você teria que reabrir todas as feridas, revisitar todas as memórias, reexaminar cada momento em que ela te decepcionou.
Você acreditava que recebê-la significava entregar-lhe o mapa de todos os lugares onde você se machucou e confiar que ela não se perderia novamente. Você acreditava que a cura exigia uma nova exposição. E você não estava disposta a se expor novamente. Mas hoje, na quietude que precede a troca, algo muda. Você percebe que receber não é o mesmo que reabrir. Você não precisa fazê-los entender a profundidade da sua dor para aceitar o reconhecimento deles. Você não precisa narrar cada capítulo da sua espera para reconhecer que eles finalmente chegaram. Você não precisa lhes entregar sua ferida e dizer: viram o que vocês fizeram? Porque eles já sabem. Eles sabem porque estão aqui. Eles sabem porque o desespero finalmente fez o que suas palavras não conseguiram. Eles sabem porque sua ausência os ensinou o que sua presença não conseguiu comunicar. E não é sua responsabilidade completar esse conhecimento. Esta é a revelação silenciosa e radical do ponto de virada. A compreensão deles sobre o que fizeram não precisa ser igual à sua. Eles não precisam sentir isso tão profundamente quanto você sentiu. Eles não precisam carregar esse fardo pelo mesmo tempo que você o carregou. Eles não precisam articulá-lo com a precisão e a poesia que você ensaiou em sua mente 1000 vezes. Eles simplesmente precisam estar diante de você, da maneira imperfeita, despreparada e humana que forem capazes, e oferecer o que tem. E você decide o que está disposto a receber. Não se baseia em se o pedido de desculpas deles é uma compensação suficiente pelo que você sofreu. Nenhuma palavra pode compensar. Nenhum gesto pode voltar no tempo. Nenhuma quantidade de remorso pode apagar os meses que você passou esperando em uma sala para a qual eles esqueceram o caminho. Você recebe não porque eles pagaram a dívida. Você recebe porque não está mais no negócio de cobrar. Este é o ponto de virada. Não é a redução dos seus padrões. Não é o abandono dos seus limites. Não é a entrega da sua dignidade a alguém que ainda não a conquistou. É o reconhecimento de que a sua cura não depende do desempenho deles. Se eles se desculpam com eloquência ou se atrapalham com o pedido. Se eles oferecem uma explicação completa de suas falhas ou um simples e trêmulo "eu estava errado". Se eles se transformaram completamente ou estão simplesmente, desesperadamente, dando o primeiro passo. Nada disso determina o seu valor. Nada disso determina a sua prontidão para receber. Você está pronto porque você fez o trabalho. Você carregou o peso. Você se sentou com o silêncio, a saudade e a reconstrução lenta e paciente de si mesmo. Você não fugiu. Você não reescreveu. Você permaneceu presente com a sua própria verdade, mesmo quando essa verdade era desconfortável, mesmo quando exigia mais do que você queria dar. Você está pronto porque se tornou alguém capaz de acolher tanto a memória da ferida quanto a possibilidade de cura, sem confundir uma com a outra. E assim, quando eles vierem até você hoje, quando disserem as palavras que você esperava, quando oferecerem os gestos que você antes teria aceitado como suficientes, você não medirá a oferta deles com base no seu sofrimento. Você a medirá com base na sua paz. Isso te aproxima da paz ou te afasta dela. Esse reconhecimento acalma algo em seu espírito ou desperta aquilo que você tanto se esforçou para silenciar. Este momento parece um fechamento ou um novo começo de espera. Só você pode responder. E sua resposta não precisa ser permanente. Não precisa ser definitiva. Não precisa te comprometer com um futuro que você ainda não consegue enxergar. Ela só precisa ser verdadeira para hoje. Receber sem reabrir não é um ato de perdão. É um ato de discernimento. É a decisão silenciosa e corajosa de aceitar o que é oferecido sem exigir que isso desfaça o que foi feito. É o reconhecimento de que o encerramento não vem deles, vem de você. E você já começou a se encerrar. A chegada deles não é a causa da sua cura. É a confirmação dela. Eles ainda não chegaram. Ou talvez já tenham chegado. Talvez a mensagem já tenha sido enviada, a conversa agendada, a abordagem iniciada. Talvez você esteja lendo isto na hora anterior, na manhã do dia do encontro, nos momentos finais de espera antes do início da conversa. Mas neste momento, agora mesmo, na respiração entre a expectativa e o encontro, a quietude. Não a quietude do vazio. Não a quietude da resolução. Não a quietude de uma história que chegou à sua última página. É a quietude do alinhamento. Você fez o trabalho. Você carregou o peso. Você ouviu as vozes da sua mente e do seu coração,
honrou seu impulso de fugir, chegou ao ponto de virada. Você não reabriu o que estava se curando. Você não exigiu que eles sentissem o que você sentiu. Você não terceirizou sua paz para a performance deles. E agora, na quietude antes que eles falem, você descansa. Não em exaustão. Não em rendição. Em alinhamento. Alinhamento não é a ausência de tensão. É a presença do equilíbrio. É o reconhecimento de que você está exatamente onde precisa estar, não porque o caminho tenha sido reto ou a jornada fácil, mas porque você continuou caminhando apesar de nenhum dos dois. Você está alinhado com a sua própria verdade. Você sabe do que precisa. Você sabe o que está disposto a receber. Você sabe a diferença entre uma abertura e um convite, entre aceitação e esquecimento, entre paz e o alívio temporário de evitar o conflito. Você sabe. E nesse saber, há quietude. Este é o momento antes da troca, Gêmeos. Não é um momento para preparar suas palavras, ensaiar seus limites ou se blindar contra a decepção. Você já se preparou. Você já discerniu. Você já fez tudo o que lhe cabia fazer. Agora, você simplesmente espera. Não à espera da saudade. Não à espera da esperança adiada. Não à espera que te consome e te deixa inquieto e buscando. À espera da presença. À espera de alguém que não está mais esperando por algo, mas simplesmente esperando em si mesmo, ancorado e íntegro. Isso é alinhamento. É a confiança tranquila de que, aconteça o que acontecer, você enfrentará a partir de um lugar de plenitude. Não porque você seja inquebrável. Não porque você tenha transcendido a capacidade de ser ferido. Mas porque você finalmente parou de medir seu valor pela forma como os outros te tratam. As palavras deles não podem te elevar. Você já é suficiente. O silêncio deles não pode te diminuir. Você já é inteiro. O remorso deles não pode te completar. Você já é completo. E então você espera, não como um suplicante no altar do pedido de desculpas deles, mas como soberano na câmara da sua própria vida. A troca se aproxima. Ela chegará no seu devido tempo, em qualquer forma que eles sejam capazes de oferecer. Pode ser eloquente ou desajeitada, completa ou incompleta, transformadora ou simplesmente o primeiro passo hesitante de alguém que passou muito tempo parado. Não importa. Não porque a troca seja insignificante. Ela importa. Importa que eles finalmente tenham se movido. Importa que estejam estendendo a mão para atravessar a distância que você antes percorria sozinho. Importa que sua ausência tenha se tornado um espelho e seu silêncio uma linguagem que eles finalmente estão aprendendo a falar. Mas não importa da maneira como você acreditava. Não importa porque isso te completa. Não importa porque valida o seu sofrimento. Não importa porque prova que você estava certo em esperar, certo em ter esperança, certo em deixar a porta entreaberta. Importa porque é real. É um ser humano de verdade, falho e vacilante, tentando consertar algo que um dia quebrou. É uma oferta imperfeita de mãos imperfeitas. Não é o pedido de desculpas que você merecia no dia em que o merecia. Não é o reconhecimento que teria evitado os longos e solitários meses de silêncio. É o que é possível agora. E você, em sintonia e sereno, está pronto para receber o que é possível sem lamentar o que não foi. Este é o equilíbrio. Não a resignação. Não as expectativas reduzidas. Não a aceitação vazia de menos do que você merece. É a sabedoria silenciosa de alguém que sabe que o passado não pode ser reescrito, mas o presente pode ser recebido. E você está presente. Plenamente, finalmente, completamente presente. Não esperando que eles cheguem. Simplesmente aqui, em sua própria vida, ancorado em sua própria verdade, respirando seu próprio ar. Eles chegarão em breve. Eles falarão. Eles oferecerão o que têm. E você o receberá, ou não, da quietude de alguém que já não confunde a aproximação de outra pessoa com a sua própria chegada. Você já chegou. Você já está aqui. E aqui, na quietude que precede a troca, você é suficiente. Há um momento, após o término da conversa e as palavras se acomodarem no espaço entre vocês, em que algo inesperado acontece. Não é alívio. Não é resolução. Não é a finalidade de um capítulo que chegou ao fim. É algo mais silencioso. Algo que não se anuncia com certeza ou conclusão. É a graça silenciosa de ser escolhido. Não escolhido em primeiro lugar. Não escolhido perfeitamente.
Não escolhido da maneira que você sonhou, quando os imaginou chegando à sua porta com clareza perfeita, total responsabilidade e todas as palavras que você tanto esperou para ouvir. Escolhido mesmo assim. Escolhido após o silêncio. Escolhido após a espera. Escolhido após a distância que você não criou, mas não conseguiu transpor. Escolhido não porque eles sempre souberam do seu valor, mas porque sua ausência finalmente os ensinou o que sua presença não conseguiu. Escolhido da única maneira como a maioria de nós é verdadeiramente escolhida, não no início, não sem hesitação, não com a certeza de quem nunca duvidou, mas na virada, após o aprendizado, através do reconhecimento, conquistado com muito esforço, de que algumas portas não permanecem abertas para sempre e que algumas ausências se tornam permanentes não porque são impostas, mas porque são aceitas. Eles te escolheram. Não no momento que teria te poupado da espera. Não no momento que teria evitado a ferida. Não no momento que teria reescrito a história para algo menos doloroso, menos solitário, menos marcado pela saudade. Eles te escolheram no momento em que foram capazes de escolher. E esse momento é agora. Essa é a graça silenciosa de ser escolhido. Ela não apaga o que veio antes. Não cura retroativamente os dias que você passou se perguntando se importava. Não transforma o passado em algo que ele não foi. Simplesmente adiciona algo novo à história. Não uma reescrita. Não uma revisão. Não o desfazimento do que foi feito. Uma adição. Um novo capítulo, escrito não com a tinta do pedido de desculpas ou o roteiro do remorso, mas com a mão hesitante e trêmula de alguém que finalmente aprendeu a segurar a caneta. Eles te escolheram. E você, Gêmeos, você se escolheu. Muito antes de eles chegarem. Muito antes de reconhecerem o que tinham a perder. Muito antes do desespero, da negociação e da oferta imperfeita de alguém que ainda não sabe como consertar o que quebrou. Você escolheu a si mesma. Você escolheu permanecer presente com a sua própria dor em vez de fugir dela. Você escolheu acolher tanto o seu anseio quanto os seus limites com a mesma honestidade. Você escolheu se libertar do peso que nunca deveria ter carregado, não porque alguém veio para aliviá-la dele, mas porque você reconheceu que ele nunca lhe pertenceu. Você escolheu a si mesma. E essa escolha, silenciosa, contínua, sem alarde, foi o que tornou este momento possível. Não o despertar deles. Não o pedido de desculpas. Não a tentativa desesperada de compensar o que fizeram. A sua escolha. A sua disposição de permanecer íntegra na ausência do reconhecimento deles. A sua recusa em deixar que o fracasso deles se torne a sua identidade. O seu trabalho lento, paciente e sagrado de se tornar alguém que não precisa ser escolhida para saber que é digna de ser escolhida. Essa é a base sobre a qual este momento se apoia. E assim, à medida que a conversa se acalma, as palavras encontram seus lugares e o futuro se estende diante de você, incerto, não roteirizado, não escrito. Você não precisa saber o que vem a seguir. Você não precisa saber se este é um começo ou um fim, uma restauração ou uma despedida, o primeiro passo de um novo caminho ou o último eco de um antigo. Você só precisa saber isto: você foi escolhido. E mais importante, muito mais importante, você sempre se escolheu. Essa é a graça silenciosa. Não que alguém finalmente tenha te visto, mas que você nunca deixou de se ver. Não que alguém finalmente tenha retornado, mas que você nunca partiu. Não que alguém finalmente tenha reconhecido seu valor, mas que você nunca duvidou dele, mesmo nos longos períodos em que ninguém mais parecia notá-lo. A negociação está completa. O recibo foi assinado, não com tinta, mas no reconhecimento silencioso de duas almas que percorreram distâncias diferentes para chegar ao mesmo momento. O que vem a seguir não está sob seu controle. Mas o que já aconteceu, este momento, esta troca, esta graça silenciosa de ser escolhido e de escolher, é seu para guardar. E você o guarda não com o aperto desesperado de alguém que teme perdê-lo, mas com as mãos abertas de alguém que sabe que estará inteiro, quer permaneça ou passe. Você o guarda com leveza. Você o guarda com gratidão. Você o guarda como prova de algo que sempre soube, mas raramente se permitiu acreditar. Você não é difícil de escolher. Nunca foi. Algumas pessoas apenas levam mais tempo para reconhecer o que sempre esteve visível. E você, Gêmeos? Você sempre valeu a pena esperar.
Você acaba de vivenciar o processo silencioso e sagrado de alguém que retorna para você. Não porque você correu atrás, mas porque sua ausência se tornou inegável. Você sentiu o impulso de fugir, o instinto de reescrever, a tensão entre a proteção da sua mente e a memória do seu coração. E você chegou, não ao perdão ou ao esquecimento, mas a algo muito mais poderoso, o reconhecimento de que receber não exige reabrir o passado. Deixe um comentário dizendo: estou escolhendo X em vez de Y. Não porque você precise provar nada. Não porque seu valor dependa de declarações públicas. Mas porque suas palavras, ditas em voz alta, se tornam um contrato consigo mesmo. Seu comentário é seu compromisso, não com eles, mas com a versão de você que esperou tempo suficiente e agora está pronta para receber de forma diferente. Escolha entre as transformações que analisamos juntos hoje. Estou escolhendo minha tranquilidade em vez do caos deles. Estou priorizando meu próprio conhecimento em vez das explicações deles. Estou optando por receber sem reabrir o conflito em vez de exigir que sintam o que eu senti. Estou optando pela graça silenciosa de ser escolhida em vez da exaustão de esperar para ser vista. Seu comentário é sua declaração. Seu contrato. Seu compromisso consigo mesmo. Faça isso agora.